trazidas do outro lado do Estreito de Bering, onde animais da mesma espécie são chamados de caribu. Essa transformação no tratamento com os animais propiciou uma transformação cosmológica importante. Os não-humanos deixaram de ser sempre dotados de uma interioridade com a qual se deve negociar a cada caso. Na transformação europeia em direção ao naturalismo, muitas condições ecológicas e econômicas foram alteradas, e muitas delas dizem respeito à expansão do Lebensraum europeu rumo ao Ocidente, rumo às Américas. É interessante pensar que o naturalismo surgiu na rebarba do esforço de um grande encobrimento dos outros, que foi o início da colonização das Américas. Foi aí, nessa rebarba, que o naturalismo surgiu na Europa. Nesse momento. No primeiro século depois da colonização das Américas, no primeiro século depois dessa grande empreitada de encobrimento, de apagamento dos outros. Os europeus estavam às voltas com o que fazer com aquela abundância recém-anexada e que trazia uma enormidade de novos entes e um dilema. Em que pé podemos negociar favoravelmente com esses entes para que possamos tratá-los como recursos, dispor deles como provedores dos recursos que precisamos? O naturalismo surge como uma alternativa atraente. Nós sabemos que os não-humanos, sejam quais forem, estão sob o domínio amoral da natureza. E tudo que fizermos com eles não nos trará nenhum castigo. Os humanos que coabitam com eles são como nós, mas as suas culturas fazem com que eles resistam a ver como estão as coisas e como a natureza, eles se formaram por Deus, os separa decididamente de tudo o que é não humano. A tarefa da colonização é levar uma mensagem religiosa, mas, sobretudo, uma mensagem teológico-política. Nós somos distintos de todo o resto. Somos autônomos e temos uma alma como tudo aquilo que é natural não tem. Todo o resto está sob um jugo implacável e impessoal da natureza. A passagem em direção ao naturalismo e o início da colonização das Américas é também simultâneo ao processo de ascensão do capitalismo. Interessante essa dobra. Em particular, há uma época de proletarização, onde as populações europeias foram desprovidas de suas forças de produção. Em particular, ao acesso à terra. Os séculos XV e XVI foram séculos de luta dos camponeses. E a expansão em direção ao Ocidente se mostrou como um modo de garantir riquezas comerciais que não fossem oriundas do trabalho na terra. E assim garantir uma margem de manobra diante das demandas das lutas camponesas. Silvia Federici, em um livro genial que se chama Caliban e a Bruxa, apresenta uma imagem do capitalismo como uma contra-revolução que destituiu as possibilidades que emergiram da luta antifeudal. O capitalismo aparece não como um grande avanço, mas como uma reação diante dos avanços das demandas camponesas dos séculos XV e XVI, das revoltas camponesas. Ela aponta para alguns elementos intra-europeus que deram lugar a essa nova constituição teológico-política e que permitiram a contra-revolução capitalista. Em particular, isso é muito interessante, eu acho, em particular, ela aponta para o massacre de milhões de mulheres associadas à bruxaria, precisamente na virada para o século XVII. Precisamente algumas décadas depois da morte de Montaigne. Precisamente quando surge a disposição naturalista e a teologia política vigente. O massacre promoveu a proletarização dessas mulheres. E de todos os que se beneficiavam de suas capacidades de negociar com não-humanos, interceder junto a não-humanos e com as abundâncias da terra.
o modo de produção onde a maioria da população humana é forçada pela pobreza de seu acesso ao não humano a trabalhar, já que só tem acesso ao seu corpo. Seu corpo é seu único recurso, digamos assim, não humano. A proletarização vai de mãos dadas com a transformação do não humano em recurso. E o mote do processo pode ser posto em um moto: desanimizar para precarizar e docilizar. Federici escreve, e eu cito: procurando controlar a natureza, a organização capitalista do trabalho tem que recusar a impreditibilidade implícita na prática da magia e a possibilidade de estabelecer uma relação privilegiada com os elementos naturais, assim como a crença na existência de poderes acessíveis somente a alguns indivíduos e, por conseguinte, não facilmente explorável. Acima de tudo, a magia parecia ser uma forma de recusa ao trabalho, de insubordinação, e um instrumento de base para a resistência ao poder. O mundo tinha que ser desencantado, ela diz, para ser dominado. Fim da citação. A bruxaria representa uma conexão com o não humano, que divergia da impessoalidade e permitia que os humanos não fossem apenas ilhas de autonomia sob o jugo placável da natureza. As bruxas tinham modos de estabelecer acordos diretos e específicos com não humanos, que faziam com que os humanos não fossem também precarizados e transformados em pura massa de mão de obra. Elas ofereciam a sabedoria camponesa de como fazer uso das riquezas não humanas para além dos corpos humanos, para além da força de trabalho. A catástrofe das bruxas foi parte de um massacre maior, do epistemicídio camponês, que transformou quem estava vinculado à terra em pobre, desempoderado e ignorante. Ou seja, a versão europeia de um fenômeno bem conhecido nas Américas, a transformação do índio em indigente. Fenômeno que pode ser revertido por uma palavra de ordem puxada por Viveiro de Castro e pelo movimento Índia-Nós: melhor que pobre vire índio. Essa transição reversa encontra muitos empecilhos. Uma delas é cognitiva. Como podem os pobres aprenderem a ser índios? E outra é sobre arquê. Índio não se torna, índio se nasce. No caso europeu, o massacre das bruxas foi em parte uma destruição dos indígenas locais, a proletarização, e envolveu um epistemicídio que impede a transição reversa e assassinatos em massa, já que mortas as bruxas que são, não nascerá mais quem se torne bruxa. A passagem em direção ao naturalismo aponta para as diversas fragilidades dessa teologia política. Em particular, a entidade natureza, que é invocada para permitir a precarização do não humano e sua transformação em recurso, e a análoga destituição de toda a relação do humano com o não humano, que não passa pela mediação da natureza, é uma entidade imperial. Ela permitiu que os humanos fossem colocados em pé de igualdade consigo, e, portanto, com a maior das forças constituintes. Como em muitas teodiceias e ordens cosmológicas, onde há um balanço dos diferentes telos, e esse balanço é crucial para a manutenção de uma ordem, há que se perguntar o que seria da natureza sem o contrapeso da humanidade. Descolar aponta para a possibilidade de um supernaturalismo, em que a humanidade seja ela também entendida como heterônoma e também como desprovida de animação e agência. A alternativa, que aparece muitas vezes na forma de argumentos contra a liberdade humana, é a alternativa de dizer que nós também somos submetidos à natureza e estamos simplesmente sob seu jugo. Também no âmbito da ecologia profunda, inaugurado por Arnés, se encontra um flerte com o supernaturalismo. Também nós temos que nos pautar pela mão invisível da natureza, que garante o equilíbrio entre as coisas. Ainda que possamos fazer isso não por uma necessidade natural, devemos fazer isso por um julgamento livre. E aqui é um caso
que eu também estava falando, quando a gente estava conversando no boteco, que eu ia dar uma charupada na ecologia profunda, eu acho que isso é um pouco injusto, porque ecologia profunda é um termo genérico, um grande guarda-chuva, que envolve muitas coisas diferentes. Mas, basicamente, muitas vezes, a ecologia profunda está comprometida com essa ideia de natureza, tal como eu estou descrevendo nessa teologia política vigente. Né? E aí o caso mais importante, eu acho que se dá, pelo menos o caso que eu queria mencionar, e que é o caso talvez vocês achem um pouco injusto de mencionar, o caso do Garrett Hardin, que é um sujeito que, durante a fome da Etiópia, de fato a fome de 75, ou seja, é uma posição antiga, que eu não sei se alguém defenderia hoje, defendia a ideia de que não se deveria mandar nenhuma ajuda às populações humanas. Né? Ele dizia assim, deixem os etíopes morrerem à míngua, porque o ambiente natural onde eles vivem não suporta uma superpopulação como está sendo presentemente o caso. Então, portanto, deixa a natureza fazer seu serviço. Então, o caso do Hardin e outras coisas assim é que questões de controle populacional se tornaram muito complicadas de serem tratadas, etc. Eu gosto da maneira como o Eduardo Vieira de Castro trata da questão. Ele diz assim, não é que há muita gente no mundo, mas é que há pessoas, o mundo demais. Ele fala isso pensando, por exemplo, nos padrões de consumo americanos, se fossem generalizados no planeta inteiro, e as pessoas dizem que a gente precisaria de uns 5 ou 6 planetas. Aí ele diz, ele diz assim, então, portanto, eles estamos vivendo 4 ou 5 mundos. Né? Então, o problema não é que há gente demais no mundo, é que há gente com mundos demais. Então, essa é a maneira como ele prefere colocar. Mas, de toda maneira, esse tipo de análise, é o tipo de análise que vai dizer assim, também nós, por meio de julgamento livre, devemos nos submeter ao julgo da natureza. Dizer assim, olha, a gente tem que entender a natureza e tratar a natureza de tal maneira que tratar a natureza de tal maneira que ela possa seguir os seus desígnios. E se tem uma superpopulação na Etiópia, bom, deixa a natureza seguir seu curso. Não vamos afetar isso. Essa é a possibilidade de discórdia entre natureza e humanidade. Essas nossas duas grandes deusas, essas nossas duas grandes entidades que tem que estar mais ou menos em harmonia para a gente viver como a gente vive. Interessantemente, recentemente, Galen Strawson inaugurou um tipo de argumento que, ainda se movendo dentro do panteão moderno, tira uma consequência inesperada. Ele mostra como passos em direção a um supernaturalismo, ou seja, a ideia de que nós também somos naturais, são, ao mesmo tempo, passos em direção a um panpsiquismo. Vou falar um pouco sobre isso, quase nada, talvez eu volte a isso depois. Ou seja, se entendemos que a humanidade é também ela física, e portanto que a consciência ou a interioridade humana pode ser considerada como sujeito à natureza, damos passos em direção a conceber que essa interioridade pode se apresentar onde quer que a natureza esteja, onde quer que a natureza impere. O argumento interessa aqui para mostrar outra fragilidade da constituição teológica e política naturalista. Sem a presença da humanidade, na forma de um caráter sui generis da interioridade humana, a natureza ela mesma faz da presença do humano alguma coisa que torna a interioridade humana. Se é natural o que aconteceu a nossa interioridade, então ela pode acontecer em qualquer lugar. Percebe? Então você tem pelo menos um panpsiquismo potencial. A humanidade, portanto, não pode ser apenas uma exceção natural. Ela tem que encontrar sua autonomia em alguma outra parte. Bom, meu objetivo
Então, portanto, a gente tira a conclusão de que as forças da politização da natureza, assim como as forças da naturalização da política, têm que estar sempre constantemente vigiadas. Meu objetivo nessas palestras, eu estou chegando ao fim, é diagnosticar alguns elementos da teologia política vigente e pensar alternativas que permitam conceber a relação entre a ontologia e política, entre o que entendemos como natural e o que entendemos como humano, entre o que e o quem, de outras maneiras. Também pretendo examinar uma particular alternativa teológica política, uma alternativa que faça justiça à ideia de que talvez haja mais coisas entre o que e o quem do que pensa a vã modernidade. Talvez o que e o quem possam ser entendidos como modos de existência, como diferentes maneiras de se enxergar tudo o que há, como o que está sujeito e como o que é sujeito. Aqui vale, talvez, uma analogia com a introdução intencional em ontologia por parte de Aristóteles. Aristóteles defendia que a distinção entre o particular e o universal, ou entre o concreto e o abstrato, é uma questão de rei, que é a partícula grega, ou de enquanto, ou em latim qua, de como se vê as coisas. Não há uma separação espacial, como Platão queria, entre o concreto e o abstrato, mas as mesmas coisas podem ser vistas como concretas e como abstratas, enquanto concretas ou enquanto abstratas, qua concretas e qua abstratas, re concretas e re abstratas. Analogamente, talvez as mesmas coisas possam ser vistas como políticas ou como ontológicas. Talvez não haja domínios separados entre político e natural. É um esforço de tatear alternativas no escuro. Alternativas que não alienem nossa possibilidade de contato com o não humano, que não tornem o não humano um subalterno incapaz de falar por si, e tendo um senhorio responsável por ele. Tatear alternativas é um esforço de pensar para além das entidades dessa teologia política vigente, para além da separação espacial entre natureza e humanidade. Talvez a gente possa começar a tentar pensar que a mesma coisa seja quem e que a mesma coisa possa, sob certo aspecto, ser sujeita e estar sujeita. Tentar entender que as coisas singulares podem ser como que agentes duplos, capazes de destituir como em uma guerrilha esses poderes constituídos da teologia política vigente. Pensar nesses agentes duplos talvez como uma deriva política, uma deriva natural, como insubordinados político-teológicos. Percorrer essa insubordinação, acredito, pode ser uma maneira de enxergar para além dos muros do panteão que impera e que parece que nos deixa cegos. Onde é que nós vamos beber? É mais conhecido por eu. Ai, meu coisa pra pensar. Não, obrigada pela parte final. Pode já começar falando aqui? Pode, não, vamos. Não quer descer? Antes da morte. Pra fazer roda. Não, eu queria agradecer que, assim, toda a tua fala, assim, na verdade, assim, ela foi me levando, assim, eu não estava entendendo, assim, inicialmente. Eu falei, eu não penso assim, mas a tua discussão é com a modernidade, né? A escrituratura e tudo mais, a Bíblia é com a modernidade ou com aquilo que vem do mundo grego, que é o que instaura a modernidade da maneira que a gente conhece, mesmo que é fenomenal, né? E foi curioso que quando você pega e termina ali com quá, que o que, o a, depois eu quero saber mais disso, do Aristóteles, né? Porque acho que o Aristóteles não tem, né,
essas divisões, né? E daí, assim, porque eu me identifico, né? Assim, bom, ele já conhece um pouco, né? Porque quando a gente começa a falar, mesmo quando você fala de animismo, que a gente, né, começou a conversar um pouquinho antes, da ânima, né? Quando está se pensando essa ânima, e quando o Aristóteles lá na Parva Naturalia, que ele já vai ver como algo biológico, né? Ou, enfim, que a gente vem da ameba, né? E não do... Né? A gente viria mais na ameba do que qualquer outra coisa, né? Essa ânima está em todas as coisas, né? Então daí não, você elimina todos os outros problemas, enfim, né? Todas as outras questões. Mas assim, só falando porque foi assim, para mim foi uma alegria assim no final, não, né? E também para mim foi interessante porque eu acho que a grande discussão está com a modernidade. Acho que eu perco porque eu não discuto, eu pego e simplesmente vou lá e falo não, mas antes já tinha um outro modo de dizer. Eu acho que a grande discussão está em recolocar a questão a partir de como a modernidade se coloca, né? E está entre o humano e o não humano, a natureza, né? E o humano, enfim, tudo isso. É só porque, enfim, foi bem forte para mim assim, isso. Legal, eu não previ esse tipo de leitura, nem dessa parte. Mas eu acho que tem muita, ou seja, existe essa, o que eu quero diagnosticar é essa teologia política que eu acho vigente, extremamente, qual é a palavra que eu estou procurando, que nos cega, né, cegadora, né, tá? Ou seja, que impede que a gente veja coisas, em particular que a gente veja o não humano, né? Ela tem uma vigência e tem variantes, ou seja, quis falar com variantes, ou seja, há também, ou seja, a modernidade, ela tem vive sob o jugo dessa teologia política, o que não quer dizer, como eu vou falar amanhã ou depois, não quer dizer que na própria modernidade não haja outras visões do não humano, só que essas visões elas são sempre marginais. Tá? Então, por exemplo, para pegar o tema do animal, né? O tema do animal, que eu estava falando assim, começa, o animal é pensado a partir do slogan, o animal, da fórmula, o animal é máquina, que é uma fórmula cartesiana, né? Mas, bom, o animal é pensado assim, digamos, por Descartes, e com isso ele inaugura uma certa maneira oficial, teológico-política, de se pensar o animal a partir da ideia de natureza, a partir do jugo da natureza, a partir da instauração dessa entidade natureza. Tá? Mas, evidentemente, na filosofia clássica moderna, você não tem só pessoas que seguem essa forma. Em particular, você tem o caso de Spinoza e de Leibniz, que pareciam estar um pouco distantes dessa forma. No entanto, essas parecem ser, digamos, discordâncias, pontos de discórdia com a teologia política oficial. Né? Então, de fato, para usar os termos das disposições do Descolar, Aristóteles está pensando numa vigência analogista. Então, ele não vê esses limites entre fazer uma analogia entre o humano e o não humano, é sempre possível. Não há um empecilho nisso. Não há um muro a ser transposto. Né? A modernidade é que cria um pouco esse muro, criando essa distinção entre natureza e cultura, criando, portanto, o que eu estou chamando dessas duas entidades teológico-políticas, que são a natureza como um oritu e a humanidade, que é essa exceção que, na verdade, é menos uma entidade e mais um conglomerado, um aglomerado de soberanos. Também a gente pode fazer uma leitura dessa teologia política dominante, moderna, tu usou várias, soberana, vigente, né? Enfim, se a gente fosse pensar mais esquizoanaliticamente, seria a teologia política macro, né? Molar. Tá? Ela tá, aí eu penso mais historicamente do que filosoficamente. Ela é mercantil, ela é colonialista e ela vem ser barroca, absolutista, né? Essa coisa da soberania que tem a ver também com a ideia do sujeito pensante, do cogito cartesiano.
aquela ideia ontológica que nos separa. Eu fiquei muito feliz, não sabia que tu ia trazer a bruxaria, o indígena pelo animista, eu meio que fui tateando achando que sim. Mas tu trouxe agora essa ideia do conglomerado que é barroca. Né? E toda essa separação do animal, porque a gente vai pegando assim, esse sequencial lá no fim da Idade Média, quando começam as feiras, né, o mercantilismo, mas isso vai se efetivar mesmo na Idade Clássica. Esse controle, essa subserviência, né, o próprio conceito de proletariado, de produzir prole, superpopulação, né, e isso tem 300 anos. 400, se a gente for calcular bem, né? E aí a escola, a educação, tudo isso aí, né? A repressão sexual, daí a lista é longa. Então aqui a gente tem um colega, pena que ele não pôde vir, que é medievalista. Quanto mais a gente vai para a Idade Média, mais eu estou chegando, posso estar errada, tá? A conclusão de que o feudo era sustentável. Porque ele era uma fortificação, mas um caçava, o outro plantava, e aquele soberano que a gente estuda via a teologia política moderna, a gente tem uma visão moderna da Idade Média. Totalmente equivocada, porque a bruxa, ela tinha o seu papel, seja dentro do castelo, seja, né, em torno do castelo, ela era da curandeira, ela tinha todo o saber. Né? O animal fazia parte, o animal estava dentro da fortificação quando precisava eles saíam da fortificação. E aí a gente pergunta, onde é que a gente quando é que isso vai aparecer? É barroco. Né? E aí os caras que tentaram ser diferentes, tipo Spinoza, são desecrados. Bom, essas fogueiras todas, se a gente pensar, a primeira fogueira, 1600, de Giordano Bruno, é o século XVII que começa. Porque ainda no século XVI, no século XV, tu tem uma mistura do animismo com essa teologia que já está aparecendo, mas ela ainda não vigora como ela vai vigorar ali no absolutismo, nos estados, nos grandes reinos, no nascimento da nação, tal como a gente concebe, né, no nascimento do governo. E aí, claro, ficou, né, muito produtivo, deixa bem claro isso. E aí, eu não sei, assim, tu é turco, como é que é? Nicior, isso é turco? Na Nicior é nome inventado. É inventado? Tu fosse lá. É inventado. Mas não, é inventado pelos meus pais. Nicior, é pelos meus pais. Não é inventado por mim, não. Que criatividade. Mas sim, minha mãe é turca. Sim. Porque tem a ver, né, esse encontro, porque como é que a gente separa os mundos, né? E hoje está existindo essas separações, porque aí tu tem todos os animistas que estão ali, né? Quando tu começa a falar dos Oitus, e aí o Oitu é feminino, masculino, né? Que podia ser orixá, que podia ser, enfim, o nome que tu quiser, o grande mistério. Isso não tem gênero, isso não tem classe, isso não tem identidade. E quando é que começa a surgir a identidade? Tu tem que ser, né? Problema ontológico. Enfim, quando que a gente começa a ser constantemente vigiado, né? Tudo tem que ser contado, contabilizado, certificado, listado. Não, exatamente, gostei muito do que você falou, são todos esses elementos, né? Essa é uma pergunta muito interessante, como é que isso surge, né? Como é que essa teologia política se instaura, né? Como é que ela se mantém. Eu acho que esses elementos são o elemento barroco, o elemento importante, o elemento do poder soberano, né? Do soberano querendo, digamos, justificar seu poder a partir de uma teologia natural. Então, essa ideia do Deus deísta, da natureza, etc. Basicamente é uma época também, que aí você tem as lutas camponesas,
E a Silvia Federici fala umas coisas muito interessantes sobre isso. Ela diz, por exemplo, na verdade a perseguição das bruxas tinha muito a ver com a ideia de que de repente você tem pessoas miseráveis e pessoas ricas. Então você tem uma desigualdade muito grande. E aí você é mais ou menos a perseguição às bruxas seria mais ou menos aqueles adesivos de carro que você vê por aí às vezes, tipo assim, inveja, vai invejar outro, né? Você supõe que os outros vão invejar o seu carro, né? Aí você fala assim, tem umas coisas assim, até mais engraçadinhas, inveja, não sei o quê, amaldiçoados, invejosos, etc, né? Porque você imagina que os outros vão te invejar. Então, tipo assim, você imagina que os outros vão, porque os relatos são mais ou menos assim, essa mulher veio aqui, pediu um pouco de manteiga e como a gente recusou a dar, ela amaldiçoou e nunca mais morreu a bruxa. Né? Ou seja, essa situação, a situação de desigualdade, a situação de o que você faz. Né? Então, essas pessoas também eram as pessoas que permitiam justamente esse acesso ao não humano, né? Permitiam que o pobre não fosse pobre, ou seja, aquele que é despossuído tem todos os recursos não humanos à sua disposição, aquele que não é o privilegiado. Então é isso que tinha que ser eliminado para que a polarização fosse possível. Ou seja, a bruxaria é o trabalho. A diplomacia do Latour. A diplomacia latuniana com o não humano. Assim. Eu fiquei pensando nesse termo. Assim. Sim, eu fiquei pensando exatamente isso. Né? Chega uma borda ontológica ali que precisa de um limite onde não pode ter mais uma mediação, ou uma diplomacia, não uma mediação com o não humano. E aí eu me lembro quando, a última vez que eu voltei do Yanomami, em fevereiro do ano passado, que eu fiquei chocado exatamente por essa borda ontológica desse tema que você está falando. Está chegando lá no Yanomami há 20 anos e eu estava dando um curso. Dentro do curso chegou uma equipe de saúde, do Ministério da Saúde, e começaram a dar uma medicação de esquizofrênico para um xamã. Para mim é a mesma máquina. Porque também é a diplomacia com o não humano. Né? O cara vê mundos. É isso ouvido do enfermeiro. Não, o cara ouve vozes. Estão dando isso porque ele ouve vozes. Sim, eu ouvi isso. O cara é um xamã. Não, medicação. Mas isso não tem a ver. Não, eu acho que tem a ver com você. E aí o encontro com esse xamã, com esse outro anímico, não produziu essa caça, não acelerou a caça às bruxas. Eu acho que a colonização, no momento que ela abre, eles são antropófagos, eles são canibais, né? Eles estão se comendo e eles não gostam, e ainda eles lutaram muito, né? A gente sabe que eles lutaram. Eles fumam, eles falam com os espíritos, eles tomam chá, entendeu? Que se tu tomar, tu vai ver coisas. Isso tudo vai produzir alguma coisa na Europa. Claro, e ao mesmo tempo licença esses Eldorados, essas riquezas de todo tipo. Sim, as terras maravilhosas. E tem a cobiça, né? Assim, a cobiça. E é interessante essa coisa da inveja que eu estava falando, que é uma coisa que a Alice Walker fala, que eu gosto muito, que eu cito sempre. Ela diz assim, a colonização não é uma operação de cobiça, é uma operação de inveja. Então eles põem na pelada quente. Claro, né? Do Rio, né? Não, mas então é isso. Aqui os coitados índios, tudo. Não? Mas é uma operação parecida, eu acho. É uma operação de eliminar qualquer tipo de lida diplomática, negociativa com o não humano direto. Então você tem que criar. Mas eu acho que esse tema da colonização é muito interessante, porque como é que essa teologia política surgiu justamente depois do contato com a América? E justamente quando o colonizador estava justamente pensando. Não só com a América, com a África, com os aborígenes todos, né? Mas isso foi depois, né, historicamente. Né?
assim, o século XVI é o século do contato com a América. É o século do grande contato com a América. Mas com a África também. Mas começou a trazer os escravos no 17, mas tudo bem, mas não é assim a coisa do... a ocupação mesmo, né? A invasão da África vai se dar séculos depois. Aqui é a invasão dessas terras, né? E aí a questão é como que a gente vai pensar essa invasão, como que a gente vai justificar essa invasão, como que a gente vai lidar com essa invasão. E aí é que eu acho que... Com esses poderes, com esses outros poderes, né? Mas é um momento onde dá o pulo do gato, né, da política e da ontologia, digamos, a expansão da borda do Ocidente. Mas por que não chamar isso do âmbito, porque mediação, né, no âmbito da moralidade, né? Porque assim, tem algo que interessante quando você vai aquela marca que você vai colocar, né, como se fosse a discussão, né, o mal, ele tá quando tem como que é o humano e não humano, como que se fala que a preocupação com o mal, né, surge, né? Quando há esse limite. Espera que tem que dar uma olhada. Mas, porque surge uma questão para mim que é como lidar com esse não humano, né? Porque aí eu estou pensando, claro, nas emoções, né? Porque é algo que é estipado, né? Considerado algo mal, algo que não é para ser seguido, né? E algo que sai dessa fronteira, às vezes é o não humano, né? Que há no humano. Como que você lida com isso, né? Como que você, como que o ser humano tem que começar a entrar, né? Como essa política começa a entrar em contato, né? Com aquilo que ela retira na modernidade, né? Porque é isso que é retirado na modernidade. Estou tentando procurar aqui onde que você coloca sobre o mal. Aqui. A natureza não se preocupa com o problema do mal, né? É isso que você fala, né? Como se fosse a humanidade, então, né? Que se preocupa com o problema do mal. Mas, na verdade, a natureza ela não tem um problema com o mal, mas ela também fala sobre algo que é como lidar com essas bordas, né? Principalmente no humano isso aparece, que é a emoção, né? A emoção está presente para exatamente mediar essas bordas, né? Que nos animais é resolvido, ou enfim, aqui separando, né? Nos animais é resolvido de uma outra forma. Ou será que a gente não se iguala aos animais exatamente por conta disso, né? Eu não sei se eu fui clara, porque eu estou... Eu acho que tem que fazer uma distinção, né? Entre o humano e o natural, né? Essa distinção tem que ser feita de alguma maneira, né? E aí as emoções vão ter que ser separadas. É interessante que o Descolar faz um estudo de termos muito interessantes. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Ele fala que a gente não fala, por exemplo, a gente não fala de solidariedade, a gente fala de cooperação. Ou seja, a gente tem uma série de terminologias que são como se fossem análogas do que acontece entre humanos, mas que são aplicadas para não humanos, para garantir que não é a mesma coisa. Mas aí você tem o exercício do da ponto máquina. de vista biológico, você tem interpretações das emoções que vão falar que ela é, na verdade, mudanças, né, que acontecem, né, físicas, né, que acontecem. Daí toda a normatividade ela pode ser vista como uma mudança biológica, né? Claro, física, né? Então, assim, eu estou pensando nisso, nessas outras interpretações, né? Então, moral, ele não está no âmbito só legislativo, né? Ele está no âmbito da convivência, né? E ela se dá em todas as esferas, até com o próprio não humano. Quando coloca bem o xamã, é isso, na verdade, né, que tem em jogo, né? São essas outras instâncias, né? Então, assim, quando você começa a pensar como emoção essa parte da nossa natureza, enfim, e que é humana e não humana, que media, né, tudo isso, eu acho que pode ser um caminho, né, de sair desses limites que a modernidade nos impõe, né, tanto que ela tem problemas com isso, né, com a própria... O animal, eu acho que é um grande incômodo, né, isso que eu quis dizer. O animal é uma das grandes emoções. O meu representante deixou o gato na rua agora. Mas é? Tudo acontecendo aqui e aí teu gato está na rua. Coitadinho, morrendo de frio. Mas a gente humaniza o animal, né? Doméstico, especialmente. A gente põe o nome,
Eu tenho uma ex-estagiária que ela fez o trabalho dela de pesquisa sobre isso, identidade animal. Mas aí até eu questionei ela um monte, né? Porque ela foi pro lado do culturalismo. Mas por que tem que identificar o animal se nós já somos o suficientemente identificados e essa identificação é super moderna, né? De tu ser o protestante, tu tem que estar dentro de segmentos. E aí ela ainda vai dizer, não, mas os animais têm uma identidade, porque meus gatos, um não é igual ao outro, cada um tem uma personalidade, mas isso é a gente que faz, né? O gato, o nome do coelhinho que vai se vestindo, né? Toda essa coisa Disney de humanizar, de tornar o animal um homem, né? Aquele baralho de negro e preto, vocês já tiveram? Os bichos são todos vestidos e caracterizados como humanos, é uma coisa do século XX já. Mas eu acho que essas discussões talvez não são tão claras, assim, eu acho que a confusão é muito grande, eu acho que às vezes a gente tentando